Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado criminalista e o tema do vídeo de hoje é regressão de regime prisional. Vamos entender quando uma pessoa que está no regime semiaberto ou no regime aberto ou cumprindo pena restritiva de direito, quando ela será regredida de regime. Se ao final sobrevier qualquer dúvida, o meu WhatsApp está na descrição. Vocês podem entrar em contato comigo que a gente conversa a respeito desse tema. E onde que está previsto na lei essa questão da regressão de regime? Nós temos dois artigos na Lei de Execução Penal que tratam dessa situação: o artigo 118 e o artigo 181. Perfeito? O artigo 118 ele é mais específico quanto ao regime prisional. Ele diz que a pessoa ela será regredida de regime, primeiro, se ela praticar um fato definido como crime doloso, atenção, crime doloso, crime culposo não dá prisão, crime doloso dá prisão, perfeito? Então, se ela comete um fato novo definido como crime doloso ou quando ela pratica falta grave. Então, essa é a primeira situação onde vai fazer com que uma pessoa que está no regime semiaberto ou no regime aberto, ela regrida de regime. E a segunda situação é quando a pessoa ela tem um crime anterior que ainda não foi julgado, esse crime ele é julgado e em razão dessa nova pena, somada com a pena que ele já tinha, fica incompatível o regime que ele está. Por exemplo, o regime semiaberto são para aquelas condenações com pena superior a 4, inferior a 8 anos. Então a pessoa está ali com 6 anos de prisão, por exemplo, no regime semiaberto. Se ela é condenada e esse novo crime ele tem uma pena de 4 anos, por exemplo, aquela pena de 4 somada com a pena de 6 anos, ela vai para 10 anos. E pena de 10 anos é regime fechado. Então, em razão disso, ela vai regredir para um regime mais rigoroso, perfeito? Então, essas duas situações fazem com que uma pessoa que está no regime semiaberto ou no regime aberto passe a regredir, passe a residir num regime mais grave. Se ela estava no aberto, ela volta para o semiaberto. Se ela estava no semiaberto, ela volta para o fechado. Ela pode voltar do regime aberto para o fechado? Pode, a depender da quantidade de pena que ela pega num novo delito, por exemplo. Se ela estava no aberto ali, 2 anos de prisão, ela pega 10 anos do outro crime, 10 mais 2, 12, ela vai para um regime fechado. Perfeito? Então são essas situações. Falta grave faz regredir? Faz. Eu acabei de explicar que sim. E a gente precisa entender o que é falta grave. A falta grave, ela está prevista no artigo 50 da Lei de Execuções Penais. Ali tem uma série de faltas, um rol taxativo, ou seja, o que não está ali não é falta grave, a gente tem que se atentar a isso, porque às vezes o apenado ele cometeu algum fato ali, alguma questão durante a execução de sua pena que não está enquadrada naquele artigo e, portanto, não pode ser considerada falta grave. Então a gente pega o artigo 50, faz a leitura e entende o que é falta grave. Só a título de exemplo aqui, o que mais acontece de falta grave nas unidades prisionais é, por exemplo, estar com o celular, isso é uma falta gravíssima, é a pessoa tentar fugir da unidade prisional, é ela não cumprir as condições, por exemplo, do regime aberto, é ela fazer alguma coisa dentro da unidade que vai provocar uma briga generalizada, por exemplo. Então, essas são as situações mais comuns. Mas existem outras, é só olhar ali no artigo 50 da Lei de Execuções Penais e entender o que se enquadra como falta grave, certo? Então, são todas essas situações que eu acabei de explicar que podem fazer com que uma pessoa ela tenha a regressão de regime. Isso no que diz respeito à pena privativa de liberdade. Agora, eu expliquei lá no início que uma pessoa que está cumprindo uma pena alternativa, ou seja, ela não é uma pena privativa de liberdade, ela pode sim ter a conversão dessa medida em pena privativa de liberdade. E é isso que a gente vai entender agora.
O artigo 181 da Lei de Execuções Penais trata dessa matéria, quando a pena restritiva de direito ela vai ser convertida em pena privativa de liberdade. Então, se a pessoa, ao invés de ficar presa, for imposto a ela prestar um serviço à comunidade, por exemplo, ela tem que prestar esse serviço. Se ela não presta esse serviço, eles entendem que ela não cumpriu aquele fim para que ela foi designada, então, consequentemente, em razão desse descumprimento, aquela pena restritiva ela vai ser convertida em pena privativa de liberdade. Além disso, se ela foi condenada a uma pena restritiva e comete falta grave eu acabei de explicar. Se ela faz algum daqueles atos, ela também tem a pena convertida em pena privativa de liberdade. Ou se ela não for encontrada no local, né, que ela identificou como seu endereço, se ela não comparece no local para prestar atividade para o qual ela foi designada, todas essas questões faz com que ela tenha a pena restritiva de direito convertida em pena restritiva de liberdade. Significa que a pessoa vai ser presa, que ela vai ficar presa? Não, obviamente que não. Se ela teve uma pena restritiva de direito imposta a ela, significa que a pena dela é uma pena bem baixa, não é algo tão relevante assim. Então, o que terá que ser feito é o seguinte: o juiz, ciente da situação que ocorreu, que a pessoa descumpriu a medida imposta para ela, ele vai olhar o que foi fixado na sentença, por exemplo, condeno fulano ao regime aberto, mas converto a pena em pena restritiva de direito. Se foi o regime aberto, ele tem que expedir o mandado de prisão, obviamente pelo descumprimento, mas informando as condições desse mandado e explicando que a pessoa ela foi condenada no regime aberto, ela vai voltar para o regime aberto, ela não pode voltar para o semiaberto ou para o fechado, perfeito? Então, muita atenção quanto a essa questão, porque as pessoas pensam que, por ter descumprido essas condições, que ela vai ficar presa. Não, não é isso. Ela só vai voltar para o regime pelo qual ela foi condenada na sentença condenatória. Perfeito? Então, recapitulando aqui para a gente encerrar o vídeo. Para a pessoa regredir de regime, ela tem que estar no regime semiaberto ou no aberto. Se ela estiver no fechado, ela não consegue regredir mais do que isso, obviamente. Então, se ela estiver no semiaberto, comete falta grave ou comete um novo crime doloso, ela vai regredir de regime. Se a pessoa está no regime aberto e descumpre as condições do regime aberto, ela também vai regredir. Se ela comete falta grave, comete um novo crime, se ela não cumpre as condições do regime aberto, por exemplo, ela vai regredir. Doutor, pena restritiva de direito também regride? Sim. Se a pessoa está cumprindo pena restritiva de direito e não cumpre as condições dessa pena alternativa, ela vai regredir para aquele regime que foi imposto na sentença condenatória. Perfeito? É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, meu WhatsApp está na descrição. Entre em contato. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever e fiquem atentos aí aos vídeos que a gente tenta colocar pelo menos um vídeo por dia aí no canal para vocês, certo? Um abraço e até um próximo conteúdo.